Até que chegou um nível que eles queriam o quê? Vamos expandir isso aí. Então, eles foram na universidade, que eles estavam estudando, e falaram, olha, a gente pode ensinar como uma classe extracurricular terapia Gestalt? Aí a diretoria da faculdade falou, vocês só podem fazer isso se tiver um professor da universidade assinando embaixo com vocês, ou melhor, acompanhando vocês. E aí eles ficaram 7 meses tentando convencer um professor específico de linguagem, o John Grinder. Tinha um professor ali que chamava John Grinder, que era especialista em linguagem, em gramática, ele era um estudioso do Chomsky, que estudava linguagem transformacional. E aí, esse John Grinder, ele era um professor ali, e ele não sabia esse negócio de terapia Gestalt, ele não sabia de terapia, ele não conhecia esse mundo do desenvolvimento humano. E aí o Richard, junto com o Pucelik, tentaram convencer, e ficaram 5, 6, 7 meses tentando convencer a assinarem e poder participar. Até que o Richard conta essa história, o Grinder se recusa a confirmar que eles estavam um dia, se encontraram no estacionamento, fumaram baseado, e no momento que eles estavam lá, né, na paz e no amor, meio que o Grinder falou, tá bom, eu topo ver o que é isso aí. Se você me convencer que isso é legal, eu faço parte. Aí o Richard foi lá, o Grinder participou de um grupo, de uma sala de aula do Richard, gostou, falou, puxa, eu topo, mas você tem que me ensinar o que você está fazendo aí. Eu quero saber o que você está fazendo aí. E aí eles começaram a trabalhar em conjunto, o Grinder e o Richard começaram a trabalhar em conjunto. O Richard era um cara muito mais... ele entrava no ambiente e ele absorvia muito rápido aquilo. Ele conseguia aprender muito rápido aquilo. Ele tinha essa competência inconsciente de começar a falar como a pessoa falava, aprender como a pessoa aprendia. Ele como se ele sugasse muito rápido o conhecimento das pessoas. E ele começava meio que se transformar nessa outra pessoa. Como se não chegava a ser uma esquizofrenia, mas estava quase lá, né? E o Grinder foi o cara que meio que construiu processos em cima do que o Richard estava fazendo. Então o Grinder foi lá, com a linguagem, com a competência de linguagem transformacional, e foi dando nome para os dois, foi processualizando aquilo que o Richard estava fazendo. E aí eles começaram a trabalhar em equipe. Aí sim, a PNL surgiu aí. A programação neurolinguística realmente surgiu quando os dois entraram ali. Eles escreveram um livro em conjunto, né? Eles começaram a estudar outros terapeutas da época, além do Fritz, que já tinha falecido, eles foram atrás de outras pessoas. Afinal de contas, tinha muita gente para estudar ali, né? Então, eles foram lá atrás de outros psicólogos, terapeutas, psicanalistas, enfim, daquela área, para estudarem. Eles fizeram um grande trabalho para identificar quais processos terapêuticos, escolas de psicoterapia que realmente davam resultado e daquelas que era só uma teoria bonita, mas de verdade não trazia resultado nenhum. Então, eles fizeram meio que vamos ver o que realmente funciona? Vamos ver realmente o que está funcionando de verdade? Vamos ver o resultado? Como se eles tivessem feito ali um estudo meio que randomizado daquilo que realmente funcionava, daquilo que não funcionava. E aí, aquilo que eles percebiam que funcionavam, eles iam identificar, tá, mas o que está acontecendo aqui para funcionar? Né? Eu sei que tem muita coisa aqui que é só tempero, mas o que está acontecendo aqui de verdade que faz o processo funcionar de verdade? E é isso que eles estavam atrás, do mecanismo essencial daquele processo terapêutico que fazia aquele processo terapêutico dar resultado real. Então, por exemplo, qual que era o padrão que fazia a terapia Gestalt funcionar muito bem? O processo de dissociação. Então, no processo do terapia Gestalt, existia muito processo de dissociação, e nesse processo de dissociação, a pessoa era obrigada a se ver de fora. E nesse momento ela tinha uma concepção dela mesma de maneira diferente. Então isso é um dos mecanismos que fazia a terapia Gestalt funcionar muito bem. Mas eles tiveram que pegar tudo que a terapia Gestalt fazia e meio que pensar o que realmente está acontecendo aqui que está trazendo um resultado real. Então, por exemplo, uma coisa que eles faziam muito, eles botavam no jornal, procura-se ex-fóbico, procura-se pessoa que já teve esse problema, mas não tem mais. Porque, lembra, o Richard é o cara da matemática, é o cara da programação. Então, o que ele buscava?
para construir um software? Uma pessoa boa em contabilidade, para construir um programa de contabilidade. Ele não ia procurar um contador ruim. Só que o que ele encontrou na psicologia, na época, era o quê? Estudo do que não funcionava. Então, ele ia nas bibliotecas, por exemplo, daquele psiquiatra, que era o pai do amigo dele, e ele só encontrava livros que estudavam o problema. Então, o livro dos depressivos, os livros dos ansiosos, o livro, ou melhor, não tinha nenhum livro que contava a história de um ex-ansioso, de um ex-depressivo, de um ex-fóbico. Era sempre estudo do fóbico, do depressivo, do trauma. E eles queriam o quê? Pô, eu quero estudar quem conseguiu sair do problema. Então, eles começavam a colocar no jornal. Procura-se ex-fóbico, paga-se bem. Né? Quero fazer uma entrevista se você já teve fobia na sua vida e hoje você não tem mais. Então, eles começaram a fazer esse tipo de trabalho. E querendo fazer essa entrevista com muitas pessoas, eles tentavam identificar o padrão que existia entre elas.